Olá pessoal, bom dia. Eu sou Ana Canedo da Comunicação do Sebrae e a gente tem hoje mais uma live aqui da nossa série Impactos do Coronavírus nos Pequenos Negócios. O que fazer? Hoje nós vamos falar sobre os desafios para o agronegócio, especificamente para o segmento da pecuária. Eu estou aguardando aqui o nosso convidado de hoje conseguir acessar a live. Bom dia para quem está chegando agora. É mais uma live da série Impactos do Coronavírus, o que fazer. E nós estamos aguardando o nosso convidado conseguir acessar. Eu aproveito para pedir desculpas, porque a gente teve alguns problemas aqui com a plataforma do Instagram, né? Como vocês têm acompanhado aí, tem sido realizadas muitas lives e com isso a plataforma do Instagram ela fica bem sobrecarregada. Então a gente tem dificuldades em conectar. Eu estou aguardando ainda o nosso convidado entrar. O nosso assunto de hoje é desafios para o agronegócio. O nosso convidado é o Geraldo Borges, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Agora sim, conseguimos conectar. Bom dia, Geraldo. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Você está me ouvindo bem? Bom dia, Ana. Estou ouvindo bem. Vocês me ouvem? Bom, eu estou te ouvindo bem. Para o pessoal que está aí chegando na live agora, o nosso tema de hoje é os desafios para o agronegócio, especificamente o segmento de pecuária. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se tiver algum problema na transmissão, ou de áudio, ou de vídeo, avisa para a gente também. Às vezes, travar um pouquinho é normal diante da carga, da sobrecarga que está acontecendo no Instagram. Mas se tiver algum problema mais sério que impeça vocês de ouvirem o nosso convidado, a gente vai finalizar essa transmissão e começar novamente, tá certo? Geraldo, então assim, vamos começar falando sobre, na sua avaliação, né, na avaliação da AbraLeite, quais são os principais impactos dessa crise provocada pelo coronavírus para o agronegócio, para os produtores de leite? Primeiramente, bom dia, Ana, a todos da equipe do Sebrae e também a todos que nos assistem, né? Realmente os desafios são muito grandes. Primeiro que nós estamos ainda na primeira onda, a segunda onda já começou, mas estamos longe de alcançar o ponto mais alto das duas ondas, que sendo a primeira do problema de saúde e a segunda do problema econômico que nós vamos viver no país, como o mundo praticamente todo irá viver através dessa, infelizmente, dessa pandemia que assolou o planeta, né? A nossa atividade, a pecuária leiteira, ou a cadeia produtiva do leite como um todo, ela, no Brasil, tem particularidades que são praticamente exclusivas do Brasil. Nós temos uma produção de leite num país continental, com 27 unidades da federação, um país enorme, com pulverização de produção de leite, praticamente todos os municípios, há produção de leite em 99% dos municípios brasileiros, e quando a gente tem qualquer dificuldade, seja com a logística, ou seja com a comercialização, a gente tem lá, principalmente nas bacias leiteiras mais distantes dos grandes centros, grandes problemas, onde a maioria que é atingida são pequenos e médios produtores e também pequenos e médios laticínios e cooperativas. Nós temos algo em torno de 2.500 laticínios no Brasil, nós temos 1.200.000 propriedades produtoras de leite no Brasil. Então, são números muito grandes e a grande maioria sofre muito quando acontece qualquer tipo de crise ou problema, como foi a greve dos caminhoneiros e como a gente está vivendo hoje, com muita preocupação, mas a AbraLeite vem trabalhando firme nessas últimas 3, 4 semanas, junto ao governo federal. Nós conseguimos muitas ações que foram importantes para garantir a logística, a entrega do leite, a captação do leite. Logicamente, nós conseguimos salvar grande parte, ou conseguimos manter dentro da normalidade uma grande parte, mas não é o geral no Brasil. Nós sabemos que existem problemas pontuais em algumas regiões do Brasil, em algumas bacias leiteiras, principalmente quando se muda o hábito da população. Nós estamos vendo as pessoas confinadas e mudando os seus hábitos de consumo. Houve um aumento no consumo do leite UHT, o leite de caixinha, que é o leite longa-vida, e também no leite em pó, justamente por serem produtos de mais fácil estocagem, de maior tempo de prateleira, e isso houve
concomitantemente, houve um decréscimo no consumo dos produtos de curta duração, principalmente queijos e outros produtos que são vendidos às redes de restaurantes, bares e similares. Com esse comércio fechado, afetou muito pequenos laticínios, pequenas cooperativas e também os produtores de queijos artesanais, que no Brasil são 175 mil famílias, que estão com dificuldade de colocar seus produtos. Tivemos atendimento que foram, de certa forma, rápidos pelo governo federal, começando no dia 20 de março, com o decreto presidencial 10.282, que colocava a necessidade e obrigatoriedade de que funcionassem, a cadeia agroalimentar funcionasse da mesma forma como a saúde, segurança, quer dizer, como sendo de extrema necessidade à população. Isso ajudou serviços bastante. Essenciais, né? Como essenciais. Correto. E isso gerou, de certa forma, uma maior segurança. Existiam vários decretos municipais e estaduais que estavam inviabilizando o funcionamento de laticínios, de indústrias de laticínios e outras, né, agroindústrias. Também estavam dificultando o trânsito de pessoas e de matérias-primas para chegarem até as indústrias, também insumos para chegarem às nossas propriedades. E tudo isso com esse decreto, complementado com uma portaria do MAPA de número 116, publicada no dia 26 de março, em que a nossa ministra Tereza Cristina atendeu prontamente o setor, a demanda da Abraleite e de outras instituições, colocou mais clareza e regulamentou o decreto do presidente, e de lá para cá diminuíram muito os problemas de logística, de movimentação da matéria-prima, dos insumos e também do produto acabado até o comércio, principalmente em rede de mercados. Porém, a gente continua com essa deficiência em algumas regiões. Algumas feiras voltaram a funcionar, e feiras é um local onde se comercializa muito queijo, outros produtos derivados lácteos, mas ainda existem no Brasil ainda bastante restrições de funcionamento que altera, com certeza, toda a cadeia, né? Isso pode gerar laticínios com dificuldade, cooperativas com dificuldade e produtores também. O trabalho é feito no desafio de que possamos vencer tudo isso e de enfrentar esse problema econômico, e precisaremos muito de criatividade. Agradecemos aqui o SEBRAE pelo trabalho que vem sendo feito, inclusive a oportunidade de estar aqui falando. Lembrando que o SEBRAE tem bastante trabalho junto aos produtores de leite. Tem exemplos como o Balde Cheio, Educampo, e a gente precisa, nesse momento, aproveitar o máximo do que a gente puder para trabalhar esse momento difícil. Os produtores vão precisar de muito gerenciamento. Eu acho que agora é esse momento que estamos vivendo de menor convivência social, mas maior trabalho na internet, com várias lives como essa, várias reuniões, videoconferências. Eu acho que é um momento dos produtores tentarem usufruir, aproveitar no bom sentido o máximo das instituições que podem ajudar. E o SEBRAE é um exemplo disso, e esperamos que esses desafios possam ser vencidos com esse apoio do SEBRAE nacional e o SEBRAE em todos os seus estados. Na verdade, o sistema S como um todo vai ter uma participação muito importante em todas as cadeias, né, do setor primário, secundário e terciário. Com certeza. Geraldo, antes da gente fazer as perguntas aqui que o pessoal está mandando, eu quero deixar uma informação. Tem muitas pessoas aqui nessa live, perguntando sobre a questão do auxílio emergencial. O tema dessa live de hoje, pessoal, é desafios para o agronegócio pecuário. Nós vamos falar especificamente sobre esse assunto. Se você tem dúvidas sobre o auxílio emergencial, hoje a gente vai ter nas redes do SEBRAE, às 16 horas, uma live com o secretário executivo do Ministério da Cidadania, né, que é o José Antônio Barreto. Ele vai falar com a gente para esclarecer todas as dúvidas sobre o auxílio emergencial. Essa live aqui agora é sobre agronegócio, é sobre pecuária leiteira, ok? Bom, Geraldo, a gente recebeu uma pergunta aí do W Bonini, nosso seguidor W Bonini, e eu às vezes estou aqui com a cabeça baixa porque eu estou anotando as perguntas, viu, pessoal? Não estou fazendo outra coisa, não. Ele pergunta como está sendo o transporte e a pasteurização com mais cuidados aí em relação à questão sanitária. O que você pode falar sobre isso? Primeiramente, eu gostaria de explicar que, como todo mundo tem visto a divulgação, o agro não para, então nós, produtores de leite de todo o Brasil, não paramos, nós alimentamos e ordenhamos nossas matrizes todos os dias. As indústrias de laticínios e cooperativas também, em grande parte no país, não parou, a maior parte das indústrias de laticínios
está trabalhando, como eu disse, tem problemas pontuais, e que os cuidados estão redobrados, tanto nas nossas propriedades, com toda aquela cautela que é recomendada pelos órgãos de saúde, como também nas próprias agroindústrias e indústrias de laticínios, todo o cuidado foi redobrado. Então, além de nós estarmos garantindo o abastecimento da população, nós estamos tendo cuidados para que não haja contaminação, em hipótese alguma, nossas frontes de trabalho, nas nossas propriedades, nas nossas agroindústrias e nas indústrias como um todo. Isso é uma força-tarefa, temos conversado muito as instituições do setor, tanto do setor produtivo quanto do setor industrial, temos conversado bastante para que essa garantia seja passada. Nós tivemos, além do decreto que eu citei, nós tivemos também um ofício circular de número 28, assinado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, pelo DIPOA, do Ministério da Agricultura, que foi publicado no dia 30. E isso nos ajudou muito na semana passada para que a gente fizesse comercializações de leite fluido entre indústrias. Então, aqueles pequenos laticínios e pequenas cooperativas que estão com dificuldade de vender seus produtos de curta duração, como eu já disse, em lojas, restaurantes, bares e similares que se encontram fechados, com essa circular, com esse ofício 28, puderam temporariamente, no momento dessa crise que estão vivendo, dessa pandemia, comercializar o leite fluido para laticínios que têm serviço de inspeção federal. Então, aqueles pequenos que só têm serviço de inspeção municipal e serviço de inspeção estadual e que não existem em suas fábricas estrutura para produção de leite longa-vida e também para leite em pó, conseguiram colocar, e houve um aumento muito grande de leite comercializado entre indústrias, que a gente chama de leite spot, nesses últimos 10 dias, muito em decorrência desse ofício, que foi uma conquista também que tivemos junto ao Ministério da Agricultura. Queremos, inclusive, deixar um agradecimento à ministra Tereza Cristina, que nos atende prontamente. Nesse assunto especificamente, o secretário de Defesa Agropecuária, o Zé Guilherme Leal, também foi muito pontual conosco. Nós começamos a conversar na segunda-feira, 8 da manhã, às 18h53, o ofício já estava assinado e já estava publicado oficialmente para que todos os estados pudessem entender que as indústrias com inspeção apenas municipal e estadual pudessem colocar seu leite para aquelas indústrias mais estruturadas, com serviço de inspeção federal, e que conseguem vender o leite UHT e o leite em pó, ou maior poder de estocagem, ou maior poder de alcance às redes de supermercados. Lembrando que, nesse período de confinamento, a população mudou seu hábito, para quem entrou depois e não ouviu o começo, e passou a consumir mais o leite UHT, o leite de caixinha, longa-vida, com 5, 6 meses de duração, e também o leite em pó. Então, acredito que tenha respondido, mas estou à disposição para esclarecer melhor. Tá certo. O Legado Circular, é o nosso seguidor, ele pede dicas sobre logística nesse momento, né? Você falou aí um pouco sobre isso, mas que dicas a gente poderia dar para as pessoas que estão acompanhando e que estão enfrentando desafios aí no sentido de fazer o escoamento da sua produção? Desde o dia 20 de março, que houve o decreto presidencial, e, como eu disse, completado com a portaria do dia 26 de março, a gente vem orientando, e a Bralete trabalhou muito firmemente, diretores, conselheiros de todo o Brasil, fazendo um trabalho local, regional, conversando com prefeitos, conversamos também com parlamentares estaduais e federais que, nas suas bases, conversaram com os prefeitos. A ministra trabalhou junto à Confederação Nacional dos Municípios, nós também tivemos um contato, e o que a gente pede é que as pessoas ajudem, os produtores, os técnicos do setor, os próprios industriais, quer dizer, as pessoas que são do setor precisam contribuir para fazer o decreto federal rodar. Nós não podemos viver nesse momento de pandemia um problema político. Então, nós não podemos pensar na nação, pensar na sociedade como um todo, independente de quem seja o presidente, independente dos problemas partidários ou políticos que tenhamos no Brasil. Então, prefeito e governadores que não atenderam o decreto presidencial começaram a gerar um pânico e um problema sério, principalmente nas estradas. Uma das liberações que nós tivemos com o decreto e principalmente com a regulamentação da portaria foi viabilizar o transporte. Se o transporte para, a cadeia toda para. Então, nós estávamos com restaurantes nas estradas fechados, postos de gasolinas, borracharias, toda aquela estrutura periférica que é necessária para que o transporte rodoviário aconteça. Lembrando que no Brasil é praticamente só transporte rodoviário.
Então, se É um há uma país indústria continental, portuguesa, né? É um país continental com transporte rodoviário quase que 100%. e nós pudemos vivenciar isso na greve dos caminhoneiros. Foi uma outra crise que a Bralete trabalhou muito firme, apesar de muito nova. A Bralete tem 2 anos e meio só hoje. E nós enfrentamos, inclusive, sugerindo que, na época, fosse criado um gabinete de crise junto com a BPA, que é uma Associação Brasileira de Proteína Animal. Dessa vez, estamos trabalhando de novo, ajudando o governo. A gente tem que entender que a sociedade também tem que participar, e as entidades do setor têm que participar. Então, se existe ainda algum prefeito que ainda está travando, principalmente o fluxo de mercadorias, de alimentos, uma cadeia importantíssima, nós não podemos deixar, temos que ir até essa prefeitura, esse prefeito, temos que fazer movimento para que isso seja quebrado, seja barrado. Precisamos ter trânsito livre dos nossos insumos, rações, produtos veterinários chegarem nas propriedades, como também precisamos que matéria-prima como leite, frutas e outros cheguem, por exemplo, na indústria de laticínio, mas também insumos como embalagens. Se nós não tivermos a embalagem, para tudo. Se nós não tivermos o transporte que capta nas propriedades o leite, fluido dos produtores, e leva para as indústrias, por sua vez, um outro transporte que leva das indústrias ao comércio, a população não vai ser abastecida, porque ela vai ao supermercado e não vai encontrar o produto. Então, a importância é muito grande de que nós todos cuidemos disso. Nós temos que fiscalizar. Não podemos admitir nenhum município estar ainda fechado, sem estrutura para os caminhoneiros. Eles precisam se alimentar, precisam abastecer os caminhões, cuidar da mecânica dos seus caminhões, de pneu que fura. Quer dizer, tem que funcionar toda a estrutura nas rodovias, nesse país continental, voltamos a dizer, e que tudo é transportado através de caminhão, tudo através de transporte rodoviário. Você falou da Abraleite, a Érica Jardim quer parabenizar a Abraleite pela campanha que lançou em relação à importância do consumo lácteo nesse momento, e se você pode falar um pouco sobre isso, sobre essa campanha. É a Érica Jardim. Érica, nós começamos essa campanha e, na verdade, a Abraleite trabalha isso nesses 2 anos e meio de existência, mas, nesse momento, a gente precisa deixar claro para a sociedade a importância do leite como um alimento saudável para o ser humano. Em todas as fases da vida, nós costumamos dizer que a única fase que não recomendamos o leite é na fase que a criança está sendo amamentada, porque o leite materno é insubstituível, conforme a orientação, inclusive, dos pediatras. Mas, fora o período de amamentação materna, é um alimento fantástico, e não só o leite, como todos os seus derivados. E nós aproveitamos, inclusive, uma parceria nova com o Sebrae. Queria agradecer, inclusive, a Cláudia, que é colega da Ana e que tem trabalhado junto conosco nesse momento. Agradecer também o nosso presidente Carlos Melles, toda a sua equipe, toda a diretoria, no sentido de que a gente começou ontem essa campanha, vamos começar a divulgar mais fortemente, mostrando a importância para a sociedade, mostrando que a gente não para, que a gente está levando os alimentos até a sociedade, e isso vai evoluir para mostrarmos mais ainda o quanto é importante não só o alimento para o ser humano, mas essa cadeia produtiva do leite para o país, com a quantidade de empregos que ela gera, com toda a força econômica que ela tem. E lembrando, como eu já disse, 99% dos municípios se produz leite. Nós temos 1.200.000 propriedades. Segundo dados da Embrapa, são 5,5 postos de emprego. Então, nós temos quase 7 milhões de pessoas trabalhando diretamente no manejo da pecuária leiteira. Quando a gente coloca... Essa pergunta, essa pergunta do Rivaldo Dantas, ele queria que você falasse novamente, por favor, Geraldo, quantos laticínios são no Brasil e quantos produtores? Ele tem interesse nesses números. Rivaldo Dantas. Ontem nós solicitamos, coincidentemente, à Secretaria de Defesa Agropecuária, no Ministério da Agricultura, e o secretário Zé Guilherme nos informou a quantidade de laticínios que tem serviço de inspeção federal. O número que está lá dá algo em torno de 1.050, 1.100 laticínios. Porém, nós temos uma quantidade enorme de laticínios e cooperativas que só tem o serviço de inspeção municipal ou estadual. Só para dar um exemplo, o Sindicato de Laticínios da Bahia divulgou também essa semana que na Bahia tem 300 laticínios, no estado da Bahia tem 300 pequenos laticínios. Então, esse é um exemplo que dá para vocês terem uma ideia. Nós calculamos algo em torno de 2.500 laticínios, mas não temos um número exato. Precisaríamos pegar com todas as secretarias de agricultura de todos os estados, a Superintendência Federal da Agricultura, fazer um levantamento mais detalhado, mas, de qualquer forma, é um número gigantesco. Os grandes se associam em uma associação, que é algo em torno de 40,
e existem outras 9 associações de laticínios do Brasil, inclusive a Associação do Leite Longa Vida, a Associação do Leite em Pó, a Associação Brasileira dos Produtores de Queijo. Então, eles têm 10, um total de 10 entidades que englobam esses laticínios do Brasil. Lembrando que nós temos laticínios super pequenos, há inclusive laticínios grandes, como até redes multinacionais europeias e mexicanas que estão aqui no Brasil. Mas é um número muito grande e precisa ser pulverizado, já que o leite é pulverizado nos municípios. Uma preocupação que nós temos é se a coleta em certas bacias leiteiras, em certas regiões, que não existe as indústrias grandes, estruturadas, com base, com planta instalada, quem vai coletar esse leite se aquelas pequenas indústrias, aqueles pequenos laticínios ou cooperativas fecharem as portas? Então, é uma preocupação com a cadeia como um todo. Os produtores dependem das indústrias e as indústrias dependem dos produtores. Falando na cadeia, tem uma pergunta aqui interessante, o seguidor é RT Frantini. A pergunta eu gostaria de saber se já foi feito um levantamento do impacto da falta de eventos do agronegócio na cadeia pecuária. Tem alguma informação sobre isso, Geraldo? Nós não temos informação e acredito que esse levantamento seria muito prematuro, porque nós não sabemos nem quando é que vai terminar o confinamento, o período de restrição de convivência social. O que nós vimos foi um cancelamento generalizado ou adiamento de eventos do agronegócio como um todo, grandes feiras, grandes eventos, congressos, e nós não temos nenhuma perspectiva porque nós não sabemos quando é que vai terminar, se isso vai levar mais um mês, mais 2, mais 3 meses. Então, nós vivemos um momento de incerteza. O que precisamos fazer? Acho que a sociedade está cada vez mais unida e tentar trabalhar para que os problemas sejam resolvidos. A solidariedade vai ser muito importante, a questão humana das pessoas, das empresas, quem puder ajudar o próximo, porque nós vamos atravessar problemas seríssimos. Nós tínhamos algo em torno de 12 a 13 milhões de desempregados, esse número vai dobrar, triplicar. Sabemos que tem 38 milhões de pessoas que são autônomas no Brasil, e isso também é um problema sério, porque elas não estão produzindo, elas não estão conseguindo, às vezes, até levar alimentos para casa com esse período parado. E também não é só ele querer voltar a trabalhar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vende, eu vi esses dias alguma matéria, alguma reportagem, uma pessoa ambulante que vende alguma coisa na praia. Se a praia está vazia, não vai vender, ele não consegue colocar o produto dele. Então, a dificuldade é muito grande. É um impacto para todos nós, né? Para toda a sociedade, realmente. O Josiel Lopes, ele fez algumas reflexões aí durante a live, que são interessantes, Geraldo, eu quero compartilhar aqui, que ele fala que são os altos e baixos mesmo, né? São desafios que os empreendedores sempre enfrentam. A gente já teve outras situações de crise no Brasil, né? Eu entendo que nós entendemos, né, que essa é uma crise sem precedentes, né? Como você falou no início, a gente ainda não tem uma previsão de quando a situação será normalizada e de quais serão os impactos, né? E aí ele diz que nessa hora é preciso saber esperar, investir no que realmente se quer, né? Ter claro isso, fazer essas reflexões. E ele está dizendo, ele é do Ceará, que lá eles aproveitam de tudo do leite, né? Fazem vários produtos. E ele está perguntando se ele poderia, nesse momento, vender para São Paulo, se tem alguma restrição nesse sentido que você poderia dizer a ele. Me desculpa se eu perdi, eu não sei se ele é produtor ou se ele é dono de uma agroindústria, eu não sei se está claro na pergunta. Ele não disse, eu entendi que é uma agroindústria porque ele disse que faz rapadura com soro, enfim, fabrica alguns produtos derivados do leite. Se ele for da agroindústria, vamos dar o exemplo da lei do Siloarte, que foi recentemente sancionada no ano passado, ano retrasado, o ano passado teve o decreto presidencial, e agora em fevereiro desse ano concluiu a parte de regulamentação daquilo que tange aos lácteos, porque a lei do Siloarte, ela não é só de lácteos, ela pega embutidos, mel e outros tantos. Mas no caso dos lácteos, então os derivados lácteos como queijo, requeijão, doce de leite, etc., para aqueles que já conseguiram ter o Siloarte, mas são poucos no Brasil ainda, o Siloarte permite justamente isso, que ele possa vender em qualquer região do Brasil, desde que tenha algum tipo de inspeção e desde que ele cumpra aquela legislação específica do Siloarte. Não é uma indústria também de laticínio querer produzir o queijo artesanal.
para ser artesanal, ele tem que ser realmente feito de forma artesanal. Então, se os produtos dele já tiverem selo arte, que eu acho difícil, eu não tenho conhecimento que o Ceará já tenha alguma propriedade produtora de queijos ou derivados lácteos artesanais que já tenha conseguido o selo. São poucos casos em alguns estados que já conseguiram, nós acompanhamos isso, porque a Abraleite tem uma comissão nacional que tem as grandes lideranças do queijo e derivados lácteos artesanais, são os presidentes das entidades de todos os estados que agregam esses produtores, e essa comissão trabalhou desde o começo, na época da aprovação, 2 anos e meio atrás, na Câmara, no Senado, depois na sanção do presidente Temer, no decreto do presidente Bolsonaro, e, por fim, trabalhamos até em grupo de trabalho dentro do Ministério da Agricultura para que ajudasse na regulamentação, para que essa lei vigorasse e passasse a funcionar. Então, infelizmente, é aquele caso do Rock in Rio, de 2 anos atrás, que o queijo era maravilhoso, de Pernambuco, era um queijo premiado, e foi para o Rio de Janeiro, e, infelizmente, lá ele não podia ser comercializado porque ele só tinha o serviço de inspeção estadual, ele só podia ser consumido no estado de Pernambuco. E aquilo foi péssimo, porque as câmaras tiraram toda a atenção dos palcos de rock e mostraram aquela apreensão daqueles produtos para o mundo inteiro, que foi péssimo. Sim. E é bom falar de coisa boa também, né? Mas nós fomos à França o ano passado e trouxemos 58 medalhas e até de super ouro, mostrando que o nosso queijo de todo o Brasil que estava participando, não só de Minas Gerais, mas tinha da Ilha de Marajó, tinha queijos nordestinos, trouxeram 58 medalhas para o Brasil, transportados até de forma escondida, quer dizer, os queijos não podiam ser comercializados no Brasil, como é que vai levar para um concurso na França? Mas fomos lá, não foi a primeira vez, e dessa vez mostramos para o mundo que nós temos qualidade, sim, nos nossos alimentos. A leite celular... Aqui nas redes do Sebrae, Geraldo, a gente mostrou a história, a gente tem um projeto que chama Expedição Aqui Tem Sebrae, e uma das personagens que nós mostramos foi a Lucília, né, a produtora do queijo premiado lá de Minas, e ela contou essa história, que ela levou o queijo para a França na mala, né? Enfim, na mala história de superação. Histórias de superação aí dos empreendedores brasileiros. Pessoal, é o seguinte, tem muitas perguntas ainda, mas a gente realmente tem um tempo limitado aqui na live do Instagram, porque senão a gente não consegue subir esse vídeo para o IGTV. Então, eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar essa entrevista de hoje. Esse vídeo ele fica salvo tanto no IGTV, aqui no canal do IGTV, no @Sebrae no Instagram, como no nosso canal no YouTube. Então, você que fez uma pergunta que a gente não conseguiu responder, eu peço para que você deixe, daqui a pouco vai estar lá no IGTV, aí você deixa a pergunta lá e a gente segue essa conversa, né, Geraldo? Para a gente terminar, eu quero fazer a pergunta da Carolina, acho que Foltz, que fala o sobrenome dela. Ela pergunta sobre como que ficou o programa do leite nas escolas, tendo em vista que as escolas estão fechadas. Qual que foi esse impacto aí para quem faz esse fornecimento? Muito bom. Inclusive, se não fosse essa pergunta, eu ia roubar um pouquinho do tempo e ia falar, porque foi ontem a publicação no Diário Oficial da União, e eu já citei decreto, medida provisória, portaria do mapa, ofício circular do mapa, mas, por fim, agora, ontem, no dia 7 de abril, foi aprovado, foi sancionado pelo presidente, de antes de ontem para ontem, a Lei 13.987, que altera a antiga Lei 11.947, de 2009, né? Onde, nesse período que nós estamos vivendo essa pandemia e que as escolas não estão funcionando, as escolas públicas, aquela distribuição de gêneros alimentícios, inclusive o leite em pó, poderá ser distribuída para os pais e responsáveis dos alunos a partir de já, justamente para ajudar a sociedade, principalmente as pessoas mais carentes. Essas pessoas não têm condições, essas crianças tinham alimentação na escola e às vezes não estão tendo em casa, então isso é um lado social importantíssimo, aquilo que eu falei da solidariedade. A gente não pode pensar só na nossa categoria, só na nossa classe, tem que pensar no país como um todo. E também ajuda, porque é menos leite que estaria deixando de ser vendido, né? Nós estamos voltando a comercializar um leite e outros produtos adquiridos aí com recursos do PENAI. Lembrando que é uma distribuição de gêneros alimentícios, não é só de leite. Nós até comunicamos ontem a Abraleite que, apesar de ser pouco, é mais uma ação, é mais uma forma de nós conseguirmos enfrentar essa crise que nós já estamos vivendo. E daqui para frente vamos ter muita criatividade. A Abraleite é uma entidade jovem, nova, mas muito batalhadora e aberta a sugestões, aberta a não só críticas, mas principalmente críticas construtivas e sugestões
de soluções dos problemas. Se puder deixar, inclusive, o nosso site, o nosso e-mail, Ana, gostaria de deixar para aqueles que não têm, para que facilite a nossa comunicação. Então, quem quiser mandar alguma mensagem para a Abralete, é fácil. Pode mandar para a gente, Geraldo, quando a gente publicar o vídeo no IGTV, a gente coloca lá no texto os contatos. Pode mandar que a gente insere, tá bom? Ok. Muito obrigado. Olha só, eu quero terminar com o comentário da Terezinha Nazário. Ela mandou esse recado para a gente. Que live maravilhosa. Quanto conhecimento adquiri aqui. Como contadora e diretora do Grupo Eloá Consultoria e Contabilidade, quero muito agradecer. Aprendi muito com vocês. Sebrae é muito importante. A gente que agradece, Terezinha, a sua audiência, a audiência de todos que estiveram aqui com a gente. Agradece a participação do Geraldo, que esclareceu aí tantas dúvidas e fez trouxe informações muito importantes, né, para esse segmento tão fundamental, né, na vida de todos os brasileiros. E dizer o seguinte, para quem perguntou sobre o auxílio emergencial, lembrar que a gente vai ter uma live hoje às 16 horas aqui nos nossos canais com o secretário executivo do Ministério da Cidadania, o José Antônio Barreto, e dizer que, assim como vocês, os produtores de leite, podem contar com a Abraleite, todos os pequenos negócios, todos os empreendedores do Brasil podem contar comigo e com a equipe do Sebrae em todo o Brasil. A gente está online, a gente tem dito aqui, Geraldo, que estar junto é mais do que estar perto, né? Então, nesse momento, como em todos os outros, contem com a gente, sebrae.com.br, tem várias informações para que os pequenos negócios possam enfrentar melhor e superar melhor essa crise aí que nós estamos vivendo, né? Muito grata pela sua participação. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí nos comentários do IGTV que a gente vai continuar conversando. Um bom dia, Geraldo, um bom dia a todos e até a próxima. Bom dia a todos. A Abralete agradece ao Sebrae e a todos que nos assistiram. Ficamos à disposição.